Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar o experiente zagueiro brasileiro que, segundo informações que surgiram na manhã de hoje, tem negociações, interessa para se tornar novo reforço do Internacional. E é o zagueiro Eliton, alguns chamam de Elitão, Eliton Tito, 30 anos de idade, estava jogando no futebol da Turquia, está livre do mercado e pode voltar ao futebol brasileiro. E veremos tudo, galera, sobre o jogador no vídeo de hoje, mas só depois de você deixar o like no nosso vídeo, comentar, hypar, se inscrever, aquilo tudo, que é de graça, rapidinho e ajuda demais o meu trabalho, tá bom? Recados dados, bora começar, né, com os números do jogador na tela. Vamos nessa, pessoal. Números de Eliton na última temporada europeia, a temporada 25-26. Lembrando de novo, meus amigos, ele tem 30 anos de idade, 1,95 m e estava jogando pelo Göztepe, equipe do futebol turco. E fez 32 jogos na temporada, todos eles como titular. Marcou um gol, deu uma assistência, ganhou 66% dos duelos defensivos, 63% das disputas de bola por cima, retomou a posse de bola em média 10,1 vezes a cada 90 minutos, 130 rebatidas, aquele chutão para tirar a bola da defesa. Acertou 82% dos passes, tomou 9 cartões amarelos e foi expulso uma vez o Eliton na última temporada. Inclusive, ele foi expulso no último jogo do ano. Vale até ficar atento se não pega a suspensão aí para a primeira partida do Brasileirão, caso ele realmente seja contratado, tá bom? Galera colorada, conta pra mim nos comentários do vídeo, vocês estão animados com a possibilidade dessa contratação? Calma, ainda vai ter mais informação, opinião, lances do jogador ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro, tá bom? Está rolando como sempre o nosso cupom, o FB Scout 10, que te dá 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro, tá bom? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Eliton, que muitas pessoas acabam não conhecendo, ele estava um pouco escondido dos holofotes aqui da mídia brasileira, mas para quem não sabe, pessoal, o Eliton foi assim, um dos grandes jogadores do Göztepe nos últimos anos, era um cara com uma grande liderança, era capitão da equipe em algumas oportunidades, e com exceção dos últimos minutos da temporada, porque ele foi expulso, né, na última partida da temporada, até então ele tinha jogado todos os minutos do Göztepe no ano, tirando momentos, claro, que ele estava suspenso, né? Antes da expulsão ele ficou suspenso uma vez por causa de cartões amarelos. Então, tirando essas duas oportunidades de suspensão, não é que ele jogou todos os jogos, não, ele tinha jogado todos os minutos do Campeonato Turco até então. Ele fez 32 jogos dos 34 possíveis e, assim, titularzaço lá do Göztepe, um jogador que vinha tendo uma boa performance, tem muito carinho, né, a torcida, né, com ele. Então, um jogador que mesmo meio escondidão, assim, claro, não estava no clube grande do futebol da Turquia, mas é um jogador, assim, muito bem quisto. Pelo que fez, vai chegar, talvez, na melhor fase da sua carreira, um pouco tardiamente, mas um cara que vinha tendo uma performance, assim, bem interessante, tá bom? Sei que todo mundo aqui quer ver lances do jogador, né, pessoal? Sempre bem importante. Mas antes disso, mesmo ele sendo zagueiro, eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre suas características, né? Então, antes de eu colocar na tela os lances do jogador, eu chamo na tela mapas de movimentação, mapas de calor do Eliton nas duas últimas temporadas, tá, pessoal? Lá no futebol da Turquia. E aqui, galera, o Eliton é zagueiro, né, como se é de imaginar, um zagueiro canhoto, tá bom, pessoal? Um jogador que, como vocês percebem, na temporada, eu até escrevi aí, eu escrevi 2045 a 24-25, obviamente, né, pessoal? Na temporada 24-25 era um zagueiro muito mais jogando pelo lado esquerdo, né, como é o habitual, para defensores canhotos. Já na última temporada, a temporada 25-26, o Göztepe, em muitas oportunidades, estava jogando... Perdão, estava jogando com uma linha de 5 defensores, né? Ou seja, 3 zagueiros. E muitas vezes o Eliton era o líbero, tá? Ele ficava um pouquinho mais protegido, não ficava tão exposto assim na linha de defesa, era um cara mais debatedor, mais para ganhar a bola aérea, que ele realmente é muito forte, ele ficava um pouco mais protegido. Então, assim, em modelos de linha de 4, a tendência é que ele seja um zagueiro pelo lado esquerdo. Caso Paulo Pesolano, caso seja Paulo Pesolano o técnico do Inter, agora no retorno da Copa do Mundo, queira jogar com 3 zagueiros, o Eliton também já está habituado a esse sistema. Quando a gente vai falar de características, pessoal, claro que naturalmente o Eliton vai ser taxado como um zagueiro rebatedor, porque ele realmente é muito bom nesse tipo de jogo, bem protegidinho, bloco mais baixo, bola aérea muito forte, tanto a bola aérea defensiva quanto a ofensiva, né? Repare no mapa de movimentação como a área de ataque fica muito povoada, porque ele é um cara extremamente explorado nesse tipo de lance, lateral para dentro da área, para fazer a casquinha, até para cabecear contra o gol adversário. Então é um jogador que se impõe muito na bola aérea, tá bom? E naturalmente um jogador muito firme também nas divididas, um zagueiro bem seguro. Ah, FB, então ele com a bola no pé é horroroso? Não diria isso, tá claro que ele não é aquele zagueiro classudo, aquele cara que vai sair construindo, avançando, com a bola dominada, mas ele é um zagueiro que tem uma condição com a bola no pé até interessante, tá bom, pessoal? Um jogador que,
para a estatura que tem, para o perfil de jogo que ele tem, ele consegue de vez em quando conectar alguns passes com o terço final. É um cara que tem uma bola longa, relativamente interessante. Então é um zagueiro assim que mostrou credenciais bem legais nas últimas temporadas do futebol turco. Vamos ver como é que vai ser sua readaptação, claro, ao nosso futebol. Beleza? E quando comparamos, pessoal, o Wellington com os zagueiros, né, os zagueiros que jogaram a Liga Turca de 2026, 2025-26, algumas dessas características que eu falei, elas ficam expressas, né, ficam explícitas nos números. Né, pessoal? Repare, o Wellington foi um dos principais zagueiros da Liga Turca em relação a cabeceios. Esse cabeceios que está aí nesse radarzinho é cabeceios ofensivos, tá? Não é necessariamente bola aérea. Percentualmente falando, em desarmes, bola aérea, ele também ficou acima dos zagueiros da Liga. Duelos defensivos, ele também ficou acima dos zagueiros da Liga. Na quantidade de passes, tentando conectar o time com o terço final, ele já não ficou tão acima assim. Mas não interpretem isso como, poxa, ele não constrói nada. Aqui não é muito o perfil dele. Ele era o líbero do time, né? Então muitas vezes ele ficava um pouco mais recuado, nem participava tanto dessa situação. Realmente não é a sua característica mais marcante, mas ele não é aquele zagueiro assim sem nenhuma condição, não, com a bola no pé, principalmente quando ele vai executar os passes longos. Ele consegue ter uma margem de acerto aí relativamente interessante para o seu perfil como defensor, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, importantíssimo, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Não faz ideia do que comentar? Comenta aí em Caps Lock. Vamos Inter. Quem comentar isso eu vou saber que chegou nessa parte do vídeo naturalmente. Vou deixar um like também no seu comentário. Se você puder também se inscrever, pessoal, a torcida do Inter cada vez mais chega em peso aqui na FPTV, só que a galera esquece de se inscrever. Confere aí se você está inscrito, eu estou quase chegando nos 100 mil inscritos. Tenho que bater essa meta no mês de julho, conto muito com a sua ajuda, tá bom? Antes de eu dar minha opinião, que eu acho que vocês já imaginam qual que vai ser, né? Bora ver como é que vem sendo a sua carreira? Vamos lá. Pequeno histórico, os últimos 4 anos de Wellington como jogador profissional. Sempre no futebol europeu, né, pessoal? Temporada 21-22, jogando pelo Covilhã, pequena equipe de Portugal. 37 jogos, 32 como titular, 6 gols marcados, 8,5 nas retomadas da posse de bola a cada 90 minutos de reparo, como aquilo que eu falei, o jogo aéreo ofensivo. Temporada 22-23, jogou pelo CSKA da Bulgária. 30 jogos, 28 como titular, 4 gols marcados, 9 retomadas em média a cada 90 minutos. Temporada 23-24, aqui ele começa na Bulgária, depois ele vai para a Turquia jogar no Göztepe. 37 jogos, 35 como titular, 4 gols, 10,1 nas retomadas. E a temporada anterior pelo Göztepe, 40 jogos, 38 como titular, 1 gol marcado, 10,8 nas retomadas. Então, pessoal, desde que ele chegou ao futebol europeu, que foi na temporada 21-22, um cara importantíssimo nas suas equipes. Claro, em nenhum momento jogou num grande centro, numa grande equipe, mas ele foi subindo de pouquinho em pouquinho. Né? O Covilhã é uma equipe de divisões inferiores de Portugal, foi para um gigante do futebol da Bulgária, depois foi para o Göztepe, uma liga mais forte dentro da Turquia, e foi aumentando ano após ano a sua minutagem, sua relevância, contribuindo com gols, e sendo um líder, assim, um cara que as torcidas desses clubes gostam bastante. Para quem não lembra, aqui no Brasil ele jogou em equipes um pouco menores. Jogou no Figueirense, uma equipe um pouco maior, ABC, de Natal, Santo André e 15 de Jaú. Então, um cara que rodou, assim, ainda não teve a experiência num gigante do futebol brasileiro, vai ter agora, no Internacional. Claro que isso é importante, tem que ver, né, a diferença de exigência desses clubes. Só que o Wellington me parece ter um perfil assim, de um jogador que demorou para amadurecer, mas conseguiu atingir um bom nível mental, um nível técnico. Nas últimas temporadas é um cara que se machuca muito pouco, então assim, vejo com ótimos olhos essa chegada, tá bom? Voltando para mim, galera, reta final do nosso vídeo, o que eu acho, né, dessa possível contratação Wellington, reforçando o Inter? Acabei de dar um spoiler agora, né? Eu acho que até demorou muito para clubes brasileiros observarem o Wellington, ele tá livre no mercado, achei que ia ser um jogador mais disputado no mercado da bola. Caso ele realmente chegue ao Internacional, eu acho uma ótima contratação. Claro que temos que pontuar aquilo que eu falei, é um cara que não joga no Brasil há muito tempo, e quando esteve no Brasil ele nunca jogou no alto nível de enfrentamento. Mas tem jogadores que isso acontece, que o amadurecimento demora um pouquinho para chegar. Se você abrir as redes sociais, começar a procurar por opiniões de torcedores da Turquia, os caras gostam demais do Wellington. É um jogador bem comprometido, um cara bem profissional, um jogador com alta minutagem, taxa baixa de lesões, de problemas físicos, fisicamente muito capaz de jogar os 90 minutos, um jogador que tem as características que eu acho que hoje o Inter precisa. Um zagueiro que não vai ser caro para os cofres do clube, um zagueiro brasileiro que não vai ocupar vaga de estrangeiro, tende a se adaptar mais facilmente, tem feito ótimas temporadas com muita segurança. Claro, se você colocar ele no bloco alto para correr para trás, vai ter dificuldade, naturalmente. Mas se o Inter jogar protegidinho, possivelmente num sistema de 3 defensores, que eu acho que o Paulo Pesolano pode querer fazer isso, ele, o Maripan, que está chegando, vão aumentar bastante a estatura do time, a força física da linha de defesa. Eu acho que o Wellington tem grandes chances de terminar a temporada surpreendendo a torcida do Inter. Ele vai chegar sem muito holofote, né? E provavelmente, possivelmente, sendo até um titular. Então, acaba sendo uma aposta, claro, não vou dizer aqui que mudou agora. Agora o Inter vai
para as cabeças, mas dentro pro que dá pro Inter fazer hoje na atual realidade, ótima aposta, na minha opinião. Tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa conotação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!